Muito bem, esse é o nosso livro da doutora Anna Lembeck. Ela é uma psiquiatra. E o livro dela consiste nas observações dela a respeito dos pacientes que ela tem. E das próprias convicções, estudos que ela faz, históricos, eu diria também. Então, um primeiro elemento que está na capa do livro, na introdução, né? Ele fala o seguinte, o que me chamou a atenção, né? A Liz até falou sobre isso. Este é um livro sobre prazer, mas também é um livro sobre sofrimento. Acima de tudo, este é um livro sobre a relação entre o prazer e o sofrimento. Então, é essa a promessa que ela faz logo na introdução. E ela coloca adicionalmente o seguinte, que a gente transformou o mundo de um lugar de escassez em um lugar de imensa abundância. De drogas, comida, notícias, jogos, compras, mensagens, redes sociais, smartphones. E aí, voltando à questão da dopamina, né? Até fui pesquisar bastante o que era, né? Dopamina é uma espécie de moeda corrente universal para avaliar o potencial aditivo de qualquer experiência que você pode ter na vida, seja ela boa ou ruim. Um exemplo aqui de recompensas e liberação de dopamina. Vocês estão vendo, chocolate. Eu, por exemplo, sou fissurado no chocolate. Não consigo ficar um dia sem não comer um chocolate. Tá ali. Sexo, nicotina, cocaína, anfetamina, e se colocasse opioides aí, né, bateria o recorde. Claro que aqui não tem todos, tá? Ao longo do livro ela vai falando de outras questões, mas só para vocês entenderem um pouco de escala. A dopamina no nosso cérebro, ela age como um gestor de emoções e recompensas. Então, por exemplo, se você receber um parabéns, né, que seja da sua líder, você vai liberar dopamina. O trabalho também poderia estar aqui, tá? O trabalho libera dopamina. Tudo libera dopamina. Mas algumas substâncias são mais aditivas que outras, a depender também do seu próprio sistema. Falando um pouquinho do prazer, ela coloca o seguinte conceito para a gente. Quando você é estimulado por essas substâncias que estão colocando essas dali, mas não só elas, o organismo ele funciona como uma gangorra. Então, quando você adiciona essas substâncias, essas experiências, o lado do prazer ele começa a pesar. E quanto mais viciante e potente é a substância ou a experiência, mais rápido a gangorra desce. E aí você fica com o lado do prazer ativado, como vocês podem ver nessa imagem. Só que o organismo ele vai buscar sempre o equilíbrio. E nessa busca pelo equilíbrio, o lado do sofrimento, o organismo começa a preencher com esses próprios gremlins que vocês estão vendo ali. Ela mesma chamou de gremlins, tá? Não foi uma invenção minha. Então, isso é feito para balancear o excesso ali de prazer. O mais correto da figura é que ela tivesse mais equilibrada. Aqui já pesa o lado do sofrimento. Mas o organismo ele vai realmente jogar forte, pesando para o outro lado, se a balança ali da gangorra está indo muito para o lado do prazer. E é por isso, é por esse motivo que quando a pessoa consome determinada substância, seja ela êxtase, MD, opioide, para ela ter o mesmo efeito, ela passa a ter que consumir mais, né, da substância para ela conseguir aquilo. E dificilmente ela consegue. No livro, ela conta que muitas das pessoas que têm o vício, elas chegam num ponto do consumo que elas efetivamente nem mais conseguem sentir o prazer, mas elas sentem a abstinência se elas não fazem. Porque ali os gremlins do sofrimento já estão bastante atuantes. E
A gente pode colocar aqui no lado do prazer, e no livro ela relata, tá? Por exemplo, o vício em compras. Para mim, isso não era muito tangível. Eu entendi o vício em compras como alguém que, poxa, vai no shopping, gasta muito, e, sabe? E chega ao ponto de ter dívidas e tudo mais. Para mim era essa visão. Mas no livro ela trata de pessoas que têm um estágio bastante avançado. Então ela menciona o caso de uma pessoa que ela faz compras no Amazon e o prazer que ela tem é quando chega a embalagem e ela abre a embalagem e vê o produto. Mas o prazer dela imediatamente acaba após isso. E aí o que ela precisa fazer é pedir um novo produto. E aí o que essa pessoa fazia? Ela começava a pedir produtos mais baratos que tivessem. R$ 1, R$ 2, só para receber a caixa. E aí passava até a devolver o produto. Então, no livro, ela vai para todos esses temas que você está vendo, exceto chocolate, tá? Para ser sincero. Mas pornografia, compras, trabalho, ela vai mostrar alguns casos de algumas pessoas que estão lidando num nível tipo esse que eu estou comentando sobre compras. Muito bem. A dopamina, ela inclui boas experiências. Exercício físico tem um grau de dependência também. É por isso que quando tem gente que vai na academia, passa alguns dias sem ir, começa, poxa, mas será que eu perdi massa magra? Perdeu nada, né? O fato é, você está sentindo falta daquela dopamina que é liberada. Leitura tem um baixo grau de nível aditivo. Então, hoje mesmo eu estava almoçando com a Thaís e ela me contou que uma pessoa da família dela começa a ler às 2 da tarde, só consegue parar às 10 da noite, não consegue parar de ler. A própria autora do livro tem isso, e ela vai relatando ao longo do livro o problema dela, segundo ela, em ler romances baratos. Que eu entendi, ela não fala no livro, mas eu entendi que ela estava lendo 50 tons de cinza, alguma coisa assim, sabe? É, isso é só adivinhação, tá? Lá ela fala exatamente os livros, mas ela sabe que aquela leitura não era legal, mas ela não conseguia sair daqueles romances baratos que ela julgava. Voluntariado. Fiquei surpreso. Voluntariado também tem um grau de liberação de dopamina. Então, boas experiências também liberam dopamina, naturalmente. Uma coisa interessante que me chamou a atenção foi essa imagem aqui. Quando você começa a ter o prazer pelas questões simples, né? Você parou para ver o pôr do sol. Você parou para ver uma vista da natureza. A sua liberação ali de dopamina, ela não é num nível elevado, ela é num nível que a gangorra ela tá bem tranquila ali. Então, prazeres simples geralmente podem te dar esse estado que essa foto representa. Então, aí cabe a gente refletir um pouco sobre como a gente está usufruindo dos nossos prazeres simples, né? Quem chega em casa, encontra a família, quem tem os cachorros, várias outras questões, acho que resume bem essa foto. O interessante também, lembra que o livro é sobre prazer e sofrimento, é entender o lado da gangorra da dor. Veja, ali a balança, a gangorra está pesando para o lado da dor. O ponto é, o nosso organismo também vai colocar os gremlins ali para trabalhar do outro lado da gangorra, ou seja, do lado do prazer. Poxa, então se eu tiver uma dor relevante, o meu organismo vai trabalhar pelo equilíbrio? Vai. Tá, mas fica um pouco difícil de entender um exemplo. Então vamos pensar nesse exemplo aqui. Banho de água fria. Poxa, eu não gosto de banho de água fria, não gosto nem de entrar.
Mas tem gente, como no meu caso, eu não gosto do banho de água fria. Mas quando eu entro no banho de água fria, consigo ficar mais de 1 minuto lá, eu volto para cá. Eu estava assim, sofrendo naquele banho, sofrendo naquela temperatura, eu consegui equilibrar para cá e eu consigo até um certo nível de prazer depois. No nível, ela fala sobre pessoas que começam a buscar até experiências maiores, tomar um banho na água do gelo, fazer outras experiências. No meu caso, gente, eu posso falar isso de coração porque uma vez eu fui para a Finlândia e os finlandeses, eles têm a sauna finlandesa. E lá você faz a sauna, está numa temperatura altíssima da sauna propriamente dita, e aí você, de uma hora para outra, sai correndo e pula num lago praticamente congelado na temperatura -15. Aí você pensa, pô, se isso não é sofrimento, o que mais é na vida, né? Porque quando você entra lá, o seu corpo fica todo eletrocutado, mas depois que você volta, é muito gratificante. Claro, a gente vai falar um pouco mais sobre determinadas pessoas que encontram uma dor e começam a também pesar nessa dor porque elas estão sentindo prazer nisso. É até ruim falar, mas tem pessoas que têm prazer em começar a arrancar a própria unha. E aí começa a entrar num lado não tão interessante da história. Bom, vamos falar um pouco sobre o sofrimento, né? E vamos dar um contexto histórico sobre ele. Tradicionalmente, o sofrimento era visto como uma parte inevitável da vida, associado a questões morais, espirituais e educacionais. Havia uma aceitação cultural. Quando? No século passado. Há 50, 100 anos, o sofrimento ele fazia parte da educação. Os pais, ao punirem seus filhos, eles não imaginavam que aquilo era uma coisa ruim. Eles imaginavam que aquilo fazia parte do próprio ensinamento das crianças. E aí, no começo do século XX, você tem movimentos sociais e a própria medicina que começam a promover uma abordagem mais empática em relação ao sofrimento. Você vê, né? Isso é um pouco mais recente. A depressão era antes uma falha de caráter e passa a ser reconhecida como uma doença que requer intervenção médica, por exemplo. Na própria medicina, no século passado, a anestesia, ela não tinha o objetivo de que a pessoa não sentisse nada durante o procedimento. Era esperado que ela sentisse alguma coisa, porque aquilo lá poderia até melhorar na recuperação dela. Mas hoje, o objetivo de qualquer tratamento médico é evitar ao máximo a dor. E quem ouve isso hoje parece, nossa, mas isso é meio óbvio, né? Mas há 100 anos atrás, não. E nem existia tecnologia para ser. Então, na humanidade, a questão do sofrimento, ela passa a ter uma abordagem bastante diferente recentemente, considerando o tempo que nós estamos aqui. Freud, que viveu ali no começo do século passado, foi um dos grandes impulsionadores sobre essa mudança na percepção sobre o sofrimento ao popularizar a psicoterapia. O assunto saúde mental, a gente, poxa, ele surgiu agora na pandemia, sim, foi reforçado. É uma onda nova. Mas o assunto saúde mental ele começa a ser tratado no começo desse século. E outro ponto importante foi o impacto das guerras mundiais. As pessoas, os combatentes, voltavam com vários estresses pós-traumáticos, várias outras questões que fizeram com que muitas pesquisas forem feitas para medicamentos novos, outras questões e tudo mais.
Então, na educação, que eu citei anteriormente, práticas punitivas são substituídas por métodos que promovem segurança e bem-estar. E aí é importante, e a autora coloca, que existem dois lados sobre essa mudança, sobre a percepção do sofrimento. E agora eu vou dar um outro lado, que é um lado que tem a ver com as consequências disso. E aí, ela tem até um livro chamado Nação Tarja Preta, para quem quer entender um pouco mais sobre essas questões que eu vou falar agora. Hoje, às vezes a pessoa tem o estresse no trabalho, tá? A depender, ela pode já partir para uma medicação. Assim como terminou o namoro, assim como precisa focar nos estudos ou ser mais produtivo. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega que fez um mestrado sobre uma nova droga que muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro estão tomando, que é uma droga para tratamento de TDAH, que faz a pessoa não ter muito sono, conseguir focar muito, também não tem muita fome e começa a produzir mais. Essa droga, não me lembro o nome dela, mas ela é uma sucessora da Ritalina. A Ritalina eu conheço bem, porque para uma certificação que eu tirei, duas, eu passei uns 2 anos tomando Ritalina nos finais de semana para estudar. Então, posso falar um pouco mais sobre esse assunto, mas num outro fórum. Luto. O luto é necessariamente parte da vida, né? A gente vai ficando mais velhos, que tem essa sorte. Eu sempre falo, né? Sempre que eu completo um ano de vida, eu digo que sorte que eu tenho. Eu não fico pensando que eu gostaria de ser mais jovem, sabe? Eu falo, nossa, que sorte que eu tenho de ter mais um ano. Mas quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo as pessoas. E o luto, ele acaba acontecendo, quer você queira ou não. E aí, muita gente recorre a medicamentos. Até para dificuldade em eventos sociais. Até para insônia. E aqui, é claro que eu estou falando, gente, que cada caso que eu citei aqui pode precisar de medicamento. O ponto da autora é que hoje, em muitos casos, a medicação tem sido a primeira linha de tratamento. Não tem sido a resiliência da pessoa, não tem sido psicoterapia, ou tem sido psicoterapia mais a medicação. E aí eu falei de resiliência, porque o que a autora nos coloca, né? Se a gente evita o sofrimento sempre que ele aparece, a gente acaba não tendo ferramentas para lidar com frustração, com várias coisas que são inerentes da vida. E aí o sofrimento passa a ser um vírus que entra no nosso corpo e a gente nem tem defesas para ele. Então, ela argumenta que a resiliência das pessoas caiu bastante, no sentido de que é mais fácil elas não conseguirem lidar com as situações, o nível de depressão aumentar muito, o suicídio aumentar muito, e aí são outras N questões rolando, tá? Mas no livro, o argumento dela é sobre lidar com o sofrimento e como nós, como sociedade, estamos lidando com alguém que passa por um sofrimento. Que é a comercialização da saúde mental. Para quem gosta mais desse tema, aí tem o livro Nação Tarja Preta, que eu não li ainda, mas aí ela vai abordar um pouco mais essa temática. Aqui vamos focar na dopamina. Mas antes de focar na dopamina, e lembrando que ao final do livro ela vai dar dicas de como a gente pode entender um pouco dos nossos vícios e melhorar a partir disso, tá?
Um ponto que ela fala sobre o medicamento é que o medicamento, de uma forma até paradoxal, ele acaba causando um estigma sobre as pessoas que usam determinados, né? A depender ali do contexto e tudo mais. Então, esse é o lado da moeda, que ela coloca da seguinte forma, que a gente perdeu a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Hoje, no trabalho, né, eu me lembro que a gente, quando eu ia fazer uma atividade, quando eu era chamado para fazer uma apresentação, tudo mais, todo mundo, ó, Pícolo, você quer fazer uma apresentação? Você quer fazer tal coisa? E a gente simplesmente ia na dor e no desconforto. Era ruim, assim, o aprendizado, ele vem do desconforto. Não é possível você estar sempre confortável. Porém, você percebe que hoje existe isso. Então, se alguém falar para mim, nossa, Piccolo, mas eu estou desconfortável com essa tarefa. Eu acho que é esse o ponto que ela coloca. Mas o ponto é, mas você não vai ficar confortável sempre com tudo na vida. E quando você enfrenta alguma questão assim, naturalmente vem o crescimento. Vamos falar o caso aqui da Sophie. Esse eu vou focar um pouco mais. A Sophie, ela estava diagnosticada com depressão e ansiedade. E para evitar qualquer desconforto, o que que a Sophie fazia? Ela ficava conectada em redes sociais todo o tempo. E por que que a gente fala para evitar um desconforto? Quando você não está fazendo nada, ou você não quer pensar em nada, o que que a pessoa recorre? A uma rede social, a um Instagram, a ouvir determinado tipo de música, a se desconectar. A Sophie fazia isso com redes sociais e com música também. Note, né? Eu às vezes ouço música clássica ou ouço música eletrônica, mas eu também fico pensando naquilo que eu estou vendo. Tem uma certa meditação, no meu caso. Não era o caso que ela reporta da Sophie. Mas o caso dela é depressão e ansiedade e, enfim, ela tinha que parar um pouco de ficar tão conectada. Aí, a nossa autora fala para ela assim: Sophie, por que que você não vai para o trabalho sem ouvir música? Por que que você não vai no trabalho a pé e aí você vai observando a rua, a vegetação, você vai pensando em outras coisas? E aí ela fala que vocês estão vendo aí. Por que que eu faria isso, Anne? Por que que eu não iria para o trabalho ouvindo música? Porque, Anne, é tão chato eu ter que ir assim, sem ouvir música ou sem ver o que está acontecendo nas redes sociais. E ela responde: é verdade, é chato, mas não é só chato, pode ser apavorante, porque nos força a encarar questões maiores de significado e propósito. Quando você não está vendo o Instagram, quando a Sofia não está ouvindo a música, e se ela ficar em silêncio, ela é obrigada a pensar na vida dela. Ela é obrigada a escutar os pensamentos dela. E isso pode ser apavorante. E aí, no caso dela, de depressão e ansiedade, a autora coloca uma coisa que eu gostei e compartilho com vocês, que é muito exaustivo se evitar o tempo todo, a todo momento. Você ser uma pessoa distraída. Mas o distraído, ele está distraído do quê? Porque alguma coisa se quer evitar. Veja, às vezes você está em casa e você, poxa, não tem nada para fazer. E aí você recorre a esses elementos de dopamina. Eu acho que é isso que a autora quer dizer.
E aí eu fico refletindo também sobre mim, né? Quando estou em casa, sento no sofá. Se eu consigo encarar aquele momento de silêncio, eu lembro de um amigo que eu tenho para ligar, eu lembro de marcar um jantar, eu lembro de alguma coisa que aconteceu, eu lembro de eu imagino uma conversa que eu posso ter, eu penso um pouco na minha vida, posso pensar numa viagem. Então, você começa a encarar esses momentos com você mesmo de uma outra forma. E aí, para quem gosta desse tema do silêncio, tem esse daqui da Petra Chaves, né? Escute teu silêncio. Ela coloca como a arte da escuta nos torna melhores profissionais, pais, mais presentes e pessoas mais interessantes. O... Hoje o silêncio é uma dificuldade para grande parte das pessoas. Então, para quem faz uma apresentação, por exemplo, eu falo para os nossos instrutores, né? Às vezes a gente pergunta algo para os alunos, já falo isso para o Bruno que está aqui, e a gente faz uma pergunta. E a gente não pode esperar 5 segundos pela resposta. Porque o silêncio incomoda. O silêncio ele precisa ser preenchido com alguma coisa. Mas esse é o livro da Pétrea, que eu só fiz esse link com aqui da dopamina, tá? Algumas frases que eu gostei dela, fazendo a conexão. Em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. E essa que eu gosto mais. A vida é muito curta e não há tempo a perder. É preciso saber o que e a quem devo escutar. Eu sei essa frase é maravilhosa. É preciso saber o que e a quem devo escutar. Bom, vamos para a parte que a gente vai falar sobre como a gente pode melhorar, né? Afinal, a gente não pode contar só o livro do ponto de vista técnico da dopamina, entendendo o que é dor e prazer, mas como que a gente pode melhorar? Então, ela fala, e por isso ela escolheu aqueles pacientes que traziam as questões mais crônicas, digamos assim. E ela fala: ninguém melhor para nos ensinar como evitar o hiperconsumo compulsivo do que os mais vulneráveis a ele, os que lutam com a dependência. Evitamos há milênios através das culturas como reprodos, deve ser isso. Parasitas e propagadores de depravação moral, os dependentes, desenvolveram um conhecimento perfeitamente adequado à época em que vivemos. O que se segue a seguir são lições de recuperação para um mundo saturado de recompensas. E aí ela vai contar o caso das outras pessoas, tudo mais. Eu não vou contar o caso de todo mundo, mas eu vou direto para aquilo que ela fala que são as principais lições para você aí que está me ouvindo e para mim, porque ontem eu fiz essa atividade aí, fazendo um resumo para vocês, de como você pode lidar com os seus vícios, seja ele quais forem. Os seus vícios liberam dopamina. É a dopamina que você precisa, que você injeta no seu organismo. A primeira das questões é a honestidade radical. O que é esse conceito de honestidade radical? Vamos entender isso aqui primeiro, chamado vergonha destrutiva. Vocês estão vendo aí, acima, o hiperconsumo. Vamos imaginar que é o hiperconsumo do Jacob, que eu vou citar o caso dele. No caso dele é pornografia. Então, o hiperconsumo de pornografia gera a vergonha e depois gera a mentira. Por quê? O Jacob, ele tem um relacionamento. E ele vai ter a dificuldade de contar para a parceira dele que ele passou 9 horas assistindo isso. O caso do Jacob, ele é emblemático porque, da mesma forma de compras que eu citei,
que eu me surpreendi, o caso dele demonstrava que ele é um executivo e fazia viagens de negócio, e muitas das viagens ele chegava na cidade, ele tinha uma apresentação 8 horas da manhã no dia seguinte, mas ele não conseguia se controlar. E ele ficava até 7 horas da manhã consumido por esse vício. Não conseguia parar. Em algumas viagens, ele tentava colocar cartazes, na parede do hotel, dizendo: não faça isso. E aí, naturalmente, a apresentação dele do outro dia não era tão boa. E aí ocorre a mentira. A mentira para a parceira, a mentira para ele mesmo. No sentido de que depois passa um tempo e fala: poxa, mas não foi tão grave assim, poxa, mas ninguém ficou sabendo. E a mentira, ela vai gerar o isolamento. Porque quando a pessoa mente, ela não é mais plena ali naquele relacionamento. De uma certa forma, isso pode ser perceptível, mesmo que de uma forma intuitiva para o parceiro ou parceira. E aí o isolamento ainda vai gerar mais hiperconsumo. A honestidade radical, ela propõe isso. Vai haver o hiperconsumo. Vai haver a vergonha. Mas depois da vergonha, o passo não deve ser a mentira, deve ser a honestidade radical. O que isso significou para ele? Ele entrou no tratamento, ele tinha várias crises com a parceira dele, que era casado, então ela já não aguentava mais, e ele começou a fazer o tratamento, melhorou, e não era que as coisas não aconteciam mais. Porém, quando aconteciam, por exemplo, em determinado dia, a autora conta que a parceira encontra um artefato que ele usava, tudo mais, mas o artefato não era claro como seria uma revista, uma coisa assim, não era claro para ela o que que seria aquilo. Então ela pergunta pro Jacob: o que é isso, Jacob? E aí ele pensa: poxa, se eu fizer uma mentirinha aqui, não era bom fazer uma mentirinha aqui? Porque se eu fizer essa mentirinha aqui, ela não vai saber, ela não vai ficar magoada comigo, ela vai ficar bem, eu não quero que ela fique chateada. Mas aí a honestidade radical é falar: olha, aconteceu mesmo, sabe? Foi no passado, nesse caso do exemplo, mas isso aconteceu e eu quero que você saiba. Quando ele fala isso, existe a possibilidade da aceitação, que é um pertencimento. É você perceber o seguinte, no caso do Jacob: quando você tem esse comportamento, você vai ter o ganho da dopamina, mas você vai ter a perda. A perda de relacionamentos que você considera importante. E quando você faz a honestidade radical, você encara efetivamente a possibilidade de ter essa perda. Mas não só, você se conecta mais com a outra pessoa, porque ninguém é perfeito também. E com certeza a outra pessoa também tem as suas questões de dopamina. Então, a honestidade radical, no fundo, gente, é dizer: ó, eu tenho isso, quero te falar. E a outra pessoa: tenho isso, também quero te falar. Vamos se ajudar? Dizer a verdade tanto sobre as coisas importantes quanto sobre as irrelevantes, em especial quando isso expõe nossas fraquezas e acarreta consequências. Isso cria conexões humanas mais próximas. Segundo a experiência da nossa autora, psiquiatra, que está fazendo isso há muitos anos, que fez o nosso livro, tá? Para quem pode pensar: poxa, mas isso aí é uma coisa que o Pico está falando, ele leu o livro. Não, ela tem todo o gabarito para falar isso. Agora é o nosso ponto aqui. Eu quero que fique desse clube do livro, acima de tudo. Qual comportamento você gostaria de mudar? Eu me fiz essa pergunta ontem.
Cheguei no mais ponto. Ninguém precisa falar aqui, tá? Aí eu quero que você fale com você mesmo. Falou com você mesmo. Qual comportamento você gostaria de mudar? Aí você vai ter que entender por que que você quer mudar. Poxa, eu quero mudar isso porque eu sinto que eu estou jogando meu tempo fora, eu poderia estar fazendo coisas mais produtivas, eu poderia estar isso aqui. Esse é o motivo de você quer mudar. Você precisa ter isso claro na sua cabeça. Que tem muito a ver com isso, né? Do que você estaria abrindo mão se você der um fim a esse comportamento? Se você dá o fim a comer açúcar, como eu consegui fazer um pouco disso? Poxa, não tenho mais esse prazer ali do açúcar. É uma coisa simples, tá? Que eu estou colocando aqui. Mas é bom você também capturar isso para coisas maiores também. E aí, o principal é que passo você pode dar para mudar esse comportamento? E aí, além da honestidade radical, existe um outro passo que a gente vai discutir agora. Aqui eu falei da verdade, vou falar um pouco dessas frases, né? Mas tem um outro passo que eu quero focar também depois. Dizer a verdade atrai as pessoas, não atria. Especialmente quando nos vemos dispostos a expor nossas vulnerabilidades. Isto é contraintuitivo, porque presumimos que, expondo nossos aspectos menos desejáveis, afastaremos as pessoas. Logicamente, faz sentido que as pessoas se distanciem ao saber das falhas e transgressões do nosso caráter. Na verdade, acontece o oposto. As pessoas se aproximam. Em nossa desconstrução, elas veem sua própria vulnerabilidade e humanidade, assegurando-se que não estão sós em suas dúvidas, medos e fraquezas. O caso do Diego eu comentei. E aqui é a outra dica, além da honestidade radical. Poxa, Piccolo, o que que a experiência da lei seca nos Estados Unidos, que durou de 1920 a 1933, nos ensinou? Bom, ela nos ensinou que, neste período, o consumo de álcool, a venda de álcool, ela foi proibida nos Estados Unidos. Não se podia vender álcool. O que aconteceu? O consumo de álcool caiu drasticamente. Drasticamente. Caiu também doenças hepáticas, caiu também acidentes de carro, caiu também várias outras questões relacionadas. É claro, surgiu um mercado clandestino de venda de bebidas alcoólicas, surgiu. Mas o fato é, caiu muito o consumo de álcool. E aí, essa segunda dica, ela está relacionada a você criar uma dificuldade física de não ter acesso àquilo. Então, deixa eu ver aqui. Depois a gente já vai para o final. Eu, por exemplo, eu tinha um pequeno vício que era eu ficava 3, 5 vezes por dia vendo as minhas aplicações. É assim, queria ver se tal fundo rendeu, não sei o que lá, não sei o que, e via o Tesouro Direto, e via não sei o que das ações, e via não sei o que. E, e era assim, eu falava, nossa, mas eu preciso ver isso, sinceramente, gente. Eu não sou trader, não vivo disso, sabe? Era até melhor que eu não visse. O que que eu fiz? Eu comprei o segundo celular, que é o celular lá do ladrão, né? E agora no meu celular, eu não tenho mais o aplicativo do investimento. O que aconteceu? Se antes eu vinha o aplicativo do investimento 5 vezes por dia, 6 vezes por dia, hoje, que eu não tá no meu celular, tá no outro, eu vejo uma vez por mês. Se eu tenho que fazer alguma transferência, alguma coisa assim, uma vez por mês. E eu me senti tão maravilhosamente bem de ter acabado com esse negócio.
E acabou por quê? Porque existiu essa separação física da coisa. Se não está perto, fica muito mais difícil fazer. E eu não vou atrás do celular 2 para ir atrás disso. Porque não está tão fácil aqui de eu pegar que nem aqui. Então, é essa a segunda dica que ela dá. Agora, ela resume o livro nesses aspectos aqui, nas lições do equilíbrio. Vamos passar uma a uma? A busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. A fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Forte, hein? A recuperação começa com a abstinência. Ficar longe. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e, com ele, nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Lembrem daquela foto da pessoa observando o horizonte, a natureza. O autocomprometimento cria espaço literal e metacognitivo entre o desejo e o consumo, uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina. Os medicamentos podem restaurar a homeostase, mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios. Pender um pouco para o lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado do prazer. É preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento, como eu coloquei ali para vocês. A honestidade radical impulsiona a conscientização, amplia a intimidade e favorece uma mentalidade farta. A vergonha pró-social confirma que pertencemos à tribo humana. A vergonha pró-social é aquela que você exerce a honestidade radical, tá? Em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele.